NFL, etc. 134. Terça-feira, 23 de maio de 2023. Eu sou o Ticas e mesmo numa semana difícil pra mim, porque eu peguei a famosa friagem, e eu acho que tem mais gente aí no programa que também pegou, mas daqui a pouco ele conta. Agora é época, agora não tem jeito. A gente pega essas friagens aí, então se tiver qualquer ruído que o editor não conseguir trocar, cortar, porque o editor é bom, mas ele não faz milagre, vocês já perdoem a gente adiantadamente, porque estamos sujeitos a chuvas e trovoadas hoje na nossa gravação. Então, além de uma semana difícil para quem pegou essa friagem, uma semana difícil também para o fã de esporte, que tem um pingo de bom senso, que assim como nós aqui da NFL, etc., também ficou desgostoso, ficou enojado, ficou ultrajado com o racismo explícito ocorrido na Espanha, mesmo com todos esses reveses, com todos esses pormaiores, e apesar de todos os pesares, estamos aqui batendo o nosso ponto semanal, numa clara prova do nosso extremo profissionalismo e comprometimento, e é por isso também que a gente sempre passa humildemente o nosso chapeuzinho do financiamento coletivo. Nos ajude a manter o NFL, etc. vivo, quem sabe alçar novos voos no apoia.se/NFL, etc. A partir de R$5 você já contribui para que esse podcast se torne sustentável, e a partir de R$15 mensais você é incluído no melhor grupo de apoiadores de podcast de NFL do Brasil, o NFL, etc. diretoria. E isso eu posso falar com tranquilidade, é o melhor grupo disparado. Bom, como quando o assunto é militância, igualdade e justiça social, quem dá show é ele. Eu já convoco o nosso homem mais vivido, nosso guerreirinho antirracista, o nosso militudo, o Wallace Matos, o nosso Oli. Falou, Oli, com os últimos acontecimentos com o Vinícius Júnior, a La Liga fez a NFL parecer até relativamente progressista ou não fez? Fala, Ticas, fala, galera ligada na NFL, etc. Realmente, eu faria hoje o programa com a nossa camisa do Glorioso Imperadores. Tem final domingo, mas a gente faz essa referência daqui a pouco. Mas estou de preto, porque não só pelo luto ao que aconteceu com o Vinícius Júnior, mas porque preto é a cor da força, preto é a cor do que você tem que levar para frente como progressista nesse momento. Nesse momento, como dizem o nickname aí agora, se você não é racista, você tem que ser antirracista, meu querido. Agora você tem que dar a cara e lutar contra isso tudo. Tem um menino que saiu da favela do Rio de Janeiro, que aos 16, 17 anos já entrava em campo no Maracanã, e eu tive uma oportunidade única de ver ele com a camisa do Flamengo e ver a torcida do Flamengo ser racista contra ele. Chamá-lo de neguebinha, chamá-lo de esse aí não vai para frente, tudo atrelado a muito preconceito com um moleque que estava vestindo a camisa do Flamengo. Esse moleque hoje, se não vai ser, está em vias de se tornar o maior jogador do mundo de futebol, um cara decisivo, um cara que está jogando num dos maiores clubes do planeta, e o que incomoda os racistas é que ele é preto retinto, porque nem o Neymar, que é preto também, nem outros jogadores, brasileiros ou não incomodam tanto, porque esses caras são um pouquinho mais branquinhos, têm o olhinho mais claro. O Vinícius Júnior não. Ele é preto, retinto, cara que joga na cara da sociedade, que não existe diferença nenhuma entre eu, ele, um indígena, um asiático, que pode se tornar tão grande quanto um louro alto de 2 metros e cacetada, que é o Haaland, por exemplo. Então, o que incomoda no Vinícius Júnior é que ele não recua, e ele te faz lembrar e faz os racistas lembrarem o tempo inteiro que é todo mundo igual. E aí, ele resolveu comprar essa briga e a gente tem que comprar junto. Muita força, muita paz para ele, Vinícius Júnior, e a gente tem que ir junto, porque, como ele mesmo disse no post dele, se ele tem que sofrer isso tudo para que ninguém lá na frente sofra mais, ele está disposto a bancar essa história. Então, parabéns, Vinícius Júnior, pela posição. E, como disse o Marcos Valentim, comentarista da Globo, nesses dias aí, falando sobre racismo, né? Ele que é chefe do movimento do Movimento Negro no Grupo Globo, é mais fácil para o americano verbalizar isso e lutar mais por isso, porque lá a luta pelos direitos civis foi violenta e é muito recente. Todo mundo tem um primo, tem um pai, tem um avô que participou dos movimentos, desde o Martin Luther King, conheceu o Malcolm X,
e os líderes negros que foram condenados e presos nessa época foram libertados há pouco tempo, no final da década de 90. Então, para eles, ajoelhar no hino, como fez o Colin Kaepernick, e lutar por esses direitos é mais verbal. A gente aqui no Brasil ainda tem essa conta para pagar, porque você aprende lá na escolinha que a princesa Isabel era boa, que os escravos foram libertados e estava tudo tranquilo, e não estava nada tranquilo. A gente ainda tem essa conta para pagar. E eu pretendo fazer minha parte sempre que puder. Inclusive, quem passar despercebido e me vê aqui na gravação trajado de patriota, não se confunda. Não se confunda, ó. Eu estou trajado de Vinícius Júnior, que fique claro, tá? Só pra deixar bem claro, caso você caiu aqui de paraquedas, não me confunde com esse povo aí não, hein? E o nosso terceiro mosqueteiro do progressismo... Só pra fazer inveja aqui pro pessoal que tá com a gargantinha ruim, ó. Chegou o cafezinho aqui, ó, da dona Carol. Ó, chique, hein? Primeiro chique. Café que ela faz na vida, tá? Eu tô só na aguinha e o nosso outro integrante que também tá meio baleado é o nosso baluarte filosófico, nosso catedrático e mestre das profundezas da mente humana e das salas de aula também. É ele, Luiz Vitorino, nosso Magal. Fala, Magal, você que tem todo esse arcabouço teórico e prático da convivência humana, esses últimos acontecimentos aí, é pra gente perder a fé na humanidade ou não é? Fala, Ticas, fala meus amigos da NFL, etc. Já viram que a minha voz está um bagaço, né? Mas vamos que vamos. Para você também que não está me vendo, eu estou com a minha queridíssima jersey, número 32 dos Commodores, de quem? Daquela que jamais será esquecida, Sarah Fuller, a kicker que sofreu preconceito pelo simples fato de que era mulher e teve que aguentar chacotinha de babaca porque ela era kicker e não pode chutar porque futebol é esporte de homem, em pleno 2022 no caso, né? Não preciso adicionar nada mais às palavras do Wallace, mas farei uma ressalva, Ticas. A gente não pode se deixar levar por essa minoria que é muito barulhenta. A gente tem que sim se juntar com os bons, como dizia o Chapolin, né? Sigam-me os bons, a gente tem que andar com os bons e saber que nós que estamos preocupados com isso, que nós somos antirracistas, nós somos muito maiores e precisamos ser muito mais barulhentos do que esses caras. Então, para cada babaca desse que tem aí no estádio, e vou combinar, né? O maluco realmente, ele acha que ele é muita bosta para virar para um jogador de futebol, que é um cara que saiu do nada e conseguiu o maior sucesso possível na carreira dele. Aí tá lá o Sebastián, o Juan, lá na arquibancada do Valência, achando que ele é mais alguma coisa do que o cara. Então, realmente, eu acho que a gente tem que ser barulhento. E, o que eu sempre digo, a gente não precisa mudar o mundo inteiro. A gente precisa impactar quem tá ali à nossa volta. Se todo mundo tiver um impacto local, a gente consegue ter um impacto global. Você não precisa ser o cara que vai acabar com o racismo. Se você acabar com o racismo no seu meio, já é ótimo. Você já fez um puta de um trabalho. Você já fez um trabalho que muita gente não fez antes da gente. E que agora a gente tem que fazer. Porque, como o Wallace bem falou, que maravilhoso seria se a gente tivesse sido ensinado na escola que o Brasil foi invadido e que a princesa Isabel era uma bela do abismo. Mas a gente foi ensinado errado, então agora a gente tem que consertar o erro, ensinar os nossos filhos direito e tocar adiante. E nesse ponto, né, gente, o NFL, etc., vai me desculpar, né, dá show na podosfera nacional. Então vamos lá, dar show. Agora já desopilamos um pouquinho, né, já conseguimos pelo menos tirar um pouquinho, desentalar um pouquinho essa situação. Vamos desopilar, primeiro dando boa noite para os nossos queridos apoiadores, o agente de viagens oficial do NFL Etc. Diretoria, hoje foi o First Pick, nosso glorioso Flávio Venâncio. Ele tá me confundindo. De vez em quando, agente secreto, né? Agente secreto, ele tá me confundindo no chat, mas daqui a pouco ele volta para as faculdades mentais de acordo dele. O Washington Ferreira também na área, nossa Érica Hayashibara declarando nojo do caso do racismo contra o Vinícius Júnior, nosso Felipe Bertelli também na área. E hoje a gente faz aquele nosso apanhado das notícias e polêmicas da semana com o nosso formato tradicional. Então hoje é dia de Headlines, Treta na TL e TD ou Fumble.
falando em luta antirracista, começar com um obituário, nunca é o ideal, mas é impossível a gente não falar, que uma das maiores lendas da liga, considerado por muitos o melhor jogador da história da NFL, o Jim Brown, faleceu na última sexta-feira aos 87 anos. Draftado pelos Browns com a 6ª escolha geral do draft 1957, isso mesmo. Em 9 anos de carreira, ele foi First Team All-Pro, ou seja, jogador da seleção dos melhores da liga, em 8 dos 9 anos de carreira, e no ano que ele não foi da primeira seleção, que ele não foi bola de ouro, ele foi bola de prata. Ele foi Second Team All-Pro, então foi jogador da 2ª seleção da NFL. Além disso, ele também foi líder em jardas corridas em 8 dos 9 anos que ele jogou, foi MVP da liga 3 anos e foi campeão da temporada 64. Então, campeão da NFL na era pré-Super Bowl, coincidentemente o último título do nosso glorioso Cleveland Browns. Um abraço para o nosso Anderson Brown. Aí chegou 65, ele decidiu se aposentar e virar ator de Hollywood. Aos 30 anos, depois de 9 temporadas, ainda com muita gasolina no tanque, ele falou: o quê? Ficar aqui batendo cabeça? Machucando aqui, encarando essas diamantes? Não. Tenho proposta melhor, vou ganhar mais dinheiro, vou virar ator. E aí seguiu a carreira, participou de alguns sucessos aí dessa década em Hollywood e, ao mesmo tempo, se tornou um ativista antirracista, um dos maiores aí da sua época, atleta que virou ativista antirracista, junto de Muhammad Ali, de Bill Russell e de Kareem Abdul-Jabbar. Agora, como nem tudo são flores, já na aposentadoria, o Jim Brown também acumulou diversas acusações de assédio e agressão a mulheres, chegando inclusive a ficar 3 meses preso depois de não comparecer a um curso de reabilitação, aquelas reuniões mandatórias ali de aconselhamento a agressores domésticos. Enfim, quando eu comecei a assistir NFL lá no final dos anos 2000, eu tenho essa impressão que o primeiro jogador que eu me dispus a pesquisar, um jogador das antigas, que o pessoal falava muito bem, que era uma lenda do jogo, eu acho que o primeiro que eu me dispus a pesquisar foi justamente o Jim Brown. E eu acredito que também tenha sido a primeira pesquisa, o primeiro interesse dos jogadores passados para muita gente. E para vocês, qual que foi o primeiro contato? Qual que é a primeira lembrança de Jim Brown? Chicas, eu vou ter que fazer uma confissão aqui. A primeira vez que eu ouvi falar de Jim Brown não foi exatamente pela NFL especificamente, mas eu estava ali, como bom acadêmico que sou, né? Eu estava ali me apropriando do conhecimento sobre o jogo e eu li o livro do nosso querido, amado e idolatrado Paulo Mancha, aquele livro Os Guerreiros da NFL. Para quem nunca leu esse livro aí, diga o que quiser, tá? Paulo Mancha, na minha experiência, cara, gente finíssimo, inclusive já conheci ele pessoalmente, dei carona pro Paulo Mancha, tá? Levei o Paulo Mancha do aeroporto pro hotel, tá? Um dia eu conto essa história. Cara, super gente fina, e esse livro dele é muito maneiro, tá? Que conta toda a história mesmo da NFL, dos times que já existiram, que não existem mais, desde o início mesmo, assim, não da NFL, mas do futebol americano. E lá nesse... Vamos citar aqui a parceria dele com o Eduardo Zolim. Sim, também sim. É o fundamental aí na pesquisa e que manda muito bem na ESPN. Sim, e é bem legal para você ver, cara, os times que existiram, como é que era na época. O livro é bem legal, é bem maneiro mesmo. E lá no livro ele fala do Jim Brown. Então, alguns desses caras das antigas que ele comentava, eu dei uma pesquisada na época, mas eu confesso que foi assim, eu dei uma pesquisada rápida e tal, mas eu fiquei marcado do Jim Brown de ter sido realmente um cara, assim, muito dominante, né? Coisa absurda, assim, do tipo... eu não lembro agora quantos anos exatamente, mas, sei lá, de 7 anos que ele jogou, 6 ele foi o número 1 de jardas corridas, assim. Uma coisa completamente absurda, sabe? Tipo assim, era o cara e não tinha outro. E depois que ele morreu, eu tava investigando essa carreira de ator dele, e eu descobri que ele fez um filme, para quem gosta de filme mais antigo, esse filme é um clássico, que é aquele Os 12 Condenados. E ele tá nesse filme, ele é um dos 12 condenados. Eu fiquei até com curiosidade de assistir o filme de novo. E aí na minha pesquisa, Ticas, desculpa, eu vou ter que trazer essa informação. Eu descobri que os 12 condenados em Portugal se chama 12 Indomáveis Patifes, fazendo jus à grande saga de nomes que são bem mais maneiros no português de Portugal do que no português brasileiro. Mas fiquei com essa imagem do Jim Brown como um cara muito dominante na liga e
como você mesmo comentou, já era um merdeirinho profissional já, pra gente saber que não é de hoje que jogador da NFL gosta de fazer coisa errada, né? Nessa questão de ser dominante, Wallace, são muito citados, né, comparativamente, claro que em épocas diferentes, mas jogadores de posições diferentes, mas que foram extremamente dominantes durante todas as suas carreiras praticamente. O Jim Brown e o Jerry Rice, você concorda? O Jim Brown é um dos primeiros, das primeiras referências quando você começa a ver NFL, ainda mais a gente começou aqui entre o final da década de 90 e o início da década de 2000, né? Eu há muito tempo antes de vocês, né? Claro. Eu fui pesquisar outros caras, né? O Jim Brown, eu tinha mais a curiosidade porque ele chamava de Jim Brown e foi draftado pelos Browns, né, cara? Então, assim, é um casamento muito mágico, essa coisa do sobrenome. Mas eu já conheci o Jim Brown do cinema. Os Dois Condenados é um dos filmes que eu assistia quando era pequeno. Não vi no cinema, não. O Magal tá falando que eu vi no lançamento no cinema, mas não. E o Jim Brown, sempre que tinha um filme sobre futebol americano, ou esportes em geral, ele estava, de alguma maneira ali, ele estava no filme, a maioria como ator coadjuvante, né, e tal. Mas o respeito que eu tenho por ele, pela carreira de NFL, veio também depois com as pesquisas e como o Magal falou, veio com os números absurdos que ele colocava, e aí você coloca ele comparado com os jogadores de hoje, né? Principalmente eu que comecei lá em 96 a ver NFL, até ali, o 2006, 2007, ele tinha números bem parecidos, jogando um futebol americano que era de coisa de matar doido, né? Porque literalmente as pessoas faleciam, às vezes, durante a carreira, né, no futebol americano universitário e tal, e é um cara que chegou a ser dominante. E essa comparação com o Jerry Rice aí é perfeita, é um cara que também que acompanha a carreira inteira, praticamente, e realmente merece o Jim Brown. Queria só deixar uma dica aqui para quem não conhece a história dele, um pouco da história de ativismo dele. Tem um filme recente que é uma ficção, tá, gente? Não aconteceu, mas chama Uma Noite em Miami, né? Que obviamente Miami é a Bahia dos Estados Unidos, e no qual eles fazem um encontro fictício entre o Jim Brown, para você ter uma ideia de como é que ele era importante no ativismo social, né? Ativismo, luta pelos direitos civis negros na história americana. É um encontro entre o Jim Brown, o Muhammad Ali, o Malcolm X e o Sam Cooke, que é um cantor. E aí, se você não conhece a obra do Sam Cooke, você vai ver o filme, vai escutar e você vai lembrar quem que é, reconhecer quem que é o Sam Cooke. Coisa também que acontece muito com o negro nas artes em geral. Você conhece a música, conhece, é super famosa, os hits são fantásticos, mas você não lembra porque o cantor é negro. Porque a Madonna você conhece, os cantores brancos estão todos aí. Uma Noite em Miami de 2020 está nos principais streamings aí espalhados. E aí, faz sentido quando a gente pensa que ele viveu 87 anos bem vividos, porque fez muita coisa, produziu muito e tal, fez lenha também, teve bastante tempo para fazer lenha também, e aí faz sentido ele ter encerrado a carreira cedo, porque você imagina, não é comum a gente ver, principalmente jogadores dessa época, e que não existia protocolo de concussão, e que não existia todo esse cuidado com a saúde de quem estava ali em campo, um running back que foi dominante desse jeito, que era muito visado em campo também, tomava muita pancada, chegar aos 87 anos, eu acho que tem alguma relação aí com o fato dele ter jogado 9 temporadas, aos 30 anos ele falou, pra mim deu, pra mim chega, vou seguir a vida para outro lado, né? Vivo bem lúcido, né, ô Ticas? Porque isso é raro mesmo. Lúcido o pessoal hoje que tá jogando, já não tá muito? Esse que dirá o cara que aposenta, né? Tem uns caras aí que hoje em dia jogando não estão muito lúcidos. Nosso amigo diretamente de Portugal voltou, o Arcanine PT na área, dando o seu boa noite aqui no chat. Seja bem-vindo de novo, meu amigo. Perdeu a referência que nós já fizemos aqui ao seu país, hein? Então, ele podia depois dar uma voltadinha quando acabar, você volta lá e aí pode deixar algumas sugestões de filmes legais que tem títulos alternativos em Portugal. É verdade. E o nosso Flávio reafirma que ele estava só praticando bullying, como ele gosta de fazer com a gente, seja aqui na gravação, seja no nosso grupo
NFL, etc., diretoria, que realmente essa camisa é do Brasil e que ninguém pode usurpá-la. Estamos nesse processo de retomar esse símbolo. Flávio, a gente prefere quando você faz bullying com as imagens paradisíacas que você manda uma vez a cada semana. É verdade. Em um lugar do planeta diferente. É verdade. Falando em lugares diferentes do planeta, olha que gancho, hein? Está rolando o encontro de primavera dos bilionários donos de franquia lá em Minneapolis e, consequentemente, as votações das propostas e sugestões de mudanças de regra para a próxima temporada. Até o momento, a mais polêmica de todas, que eu sinceramente até agora não vi absolutamente ninguém defendendo. Vamos ver se alguém aqui no NFL, etc., vai defender essa. É a regra que vem sendo considerada o início do fim dos special teams na NFL. A partir deste ano, nos kickoffs, o fair catch, pedido atrás da linha de 25 jardas, posicionará automaticamente o ataque na linha de 25, ao contrário de no local onde o jogador recebedor assegurou a posse. Então, se ele tá recebendo a pressão, a bola tá voando, e ele pediu o fair catch na linha de 10, o ataque saía da linha de 10. Agora, se ele estiver na linha de 10 e pediu o fair catch, o ataque sai da linha de 25. Parece óbvio que assim os retornos serão cada vez mais raros, e a liga afirma que a intenção é exatamente essa, é reduzir os impactos, os choques em alta velocidade entre os atletas. E aí, Oli, você que é a nossa referência aqui do NFL, etc., do college football. No college a regra já é assim, né? Pediu fair catch atrás da linha de 25, o ataque sai da linha de 25. Você concorda com essa afirmação de que estamos a caminho de enterrar de vez os special teams ou é exagero da galera? Então, eu acho que é um pouco de exagero, mas eu acho que tem um fundo de verdade nisso aí. No college diminuiu bastante o número, desde que essa regra foi implantada, o número de retornos, mas no college ainda tem, porque tem estudante galhofa. E tem o cara, né? E aí o Magal vai falar aí de um exemplo depois lá que jogou com ele no Brasília, que a gente, depois ele lembra, eu só tô dando um ganchinho para ele lembrar. Que o cara é meio pancada da cabeça, que vai retornar mesmo, e aí você tem que se virar para poder proteger o maluco. Mas, por exemplo, na NFL, são jogadores extremamente bem treinados, não tem essa de special teams, o cara só joga alguns snapzinhos e só joga ali e tal. O cara, às vezes, ele treina mais do que o cara que tá como titular. Por quê? Porque, no fundo, ele quer uma vaga no time titular. Então, ele tem que treinar mais, ele tem que fazer mais do que o cara que já é titular para poder suplantá-lo, e ganha uma vaga, uma chance no Special Teams, ele vai dar com tudo. E aí, meu querido, são pessoas de 120, 130 quilos correndo a 40, 30 jardas de você, a máxima velocidade que ele consegue, te dando pancada. É óbvio que isso vai dar merda. Isso vai quebrar osso. Isso vai dar concussão se pegar na cabeça. Então, o que a NFL quer é diminuir essa correria, essa saída, essa velocidade que você consegue atingir depois de 10, depois de 15 jardas, meu querido, não adianta. Você já está em velocidade máxima, quando você pegar em alguém, vai pegar igual uma parede, igual um búfalo batendo no outro cara. E isso machuca muito. É legal? Para você que está na arquibancada, é bacana. Lá dentro, escutar já é aterrorizante. Quando você está na sideline ali, mesmo numa saída de bola aqui no futebol americano nacional, quando a pancada pega de jeito, o sujeito larga a bola, esquece a mãe, esquece que se tem esposa, filho, namorado, papagaio, periquito e apaga. Então, a NFL está tentando proteger um patrimônio dela, que são os jogadores. Agora, eu não sei o que isso vai virar na tática de jogo. Provavelmente, os profissionais não terão a cabeça maluca que o amigo do Magal tinha aí esses dias. Pegar o gancho aqui, dar um salve pro meu querido Paixão. O Paixão, ele era um retornador completamente caótico. Assim. Bola na linha de 25, ninguém perto dele. Ele pedia fair catch. Bola caindo dentro da endzone, 50 caras em volta dele. Ele catava a bola e queria retornar. Então, para a gente na sideline, o momento mais tenso do jogo era exatamente esse. A bola chegando no Paixão, que ninguém sabia o que ia acontecer. E a gente ainda gritava para ele, fair catch, fair catch. Ou então, volta, retorna. Cara, era tudo ali na cabeça dele.
Agora, eu vou ser sincero, Ticas, eu acho que essa regra ela é boa. Eu vou te falar pelo seguinte: o retorno é um negócio que, na minha visão, não faz mais sentido dentro da NFL. Porque os caras são muito rápidos. Os times já não têm conseguido retornar muito. Se você pegar aí, a gente pode até fazer uma comparação aqui de quando a gente começou a assistir o futebol americano, lá em 2010, 2011, para hoje. Há 10 anos atrás, há 10 anos já é atrás, né? Há 10 anos a gente via muito mais retorno do que a gente vê hoje. Muito mais. O cara sair driblando, cortando os outros, não sei o que, fazendo avanço longo. Hoje em dia você vê muito pouco. E aí, quando você bota na balança em termos de custo-benefício, de risco para o atleta e ganho para o jogo, cara, eu eliminaria a regra de qualquer jeito. A posse retornou para outro time, a bola sai na linha de 25 e pronto. Não precisa chutar, não precisa de special teams. A bola lá, ataque, já entra em campo, já fica lá na linha de 25, a defesa já entra em campo, começa dali. Até porque, lembre do seguinte, para quem assiste a NFL aí, às vezes passa batido. É uma das vezes que dá mais raiva de assistir futebol americano, porque sai do comercial, vem o chute de retorno e volta para o comercial, para depois o jogo começar de novo. Então você esquece daquela empolgação de, eita, beleza, voltou o jogo aqui. Chuta, pegou a bola, derrubou, comercial de novo. E aqui no Brasil, né, aquela série de 3 comerciais que se repetem em loop, né? Então, por mim, cancelava isso aí, retorno de 25, morreu não. Cancela tudo, então não tem kickoff, já entrega a bola para o ataque na linha de 25 e pronto. Por quê? Você é um kicker, você viveu a vida inteira se especializando para chegar na NFL, para ficar com a precisão suficiente para no kickoff você mandar a bola no ideal ali, dentro das 10 primeiras jardas do campo. Porque se passar para endzone, vai ser kickoff na linha de 25 mesmo. Então não faz diferença. E aí você trabalha para isso, para ter essa precisão. Aí agora qualquer animal que der uma patada na bola para a bola ir na endzone vai dar no mesmo. Porque é igual o Wallace falou. Como você está tratando de um nível mais especializado, não vai ter ninguém desperdiçando energia para tentar retornar além da linha dos 25, correndo risco de lesão, de tomar mais pancada. Então, ou acaba de uma vez com o Special Teams, não com o Special Teams, mas acaba de uma vez com o kickoff, pontuou, o outro time sai da linha de 25 da defesa dele, pronto. Né? Ou acha uma outra solução. Por quê? O fair catch, em qualquer ponto, fair catch na linha de 2, sair na linha de 25, para mim não faz sentido nenhum. Eu acho que, Ticas, de repente a gente podia... Eu sou o louco da pontuação, né? Todo mundo sabe aí que o manual Wallace de head coach vai para 2 em todo touchdown, tem que tentar toda a quarta descida e tal. Eu até modificaria isso para uma coisa de pontuar. Valer chutar no Y do punch ou do kickoff. Você conseguir acertar. Porque aí o kicker, o punter, na verdade, ele teria essa coisa do vou tentar o field goal, eu vou tentar a pontuação e tal, e ele teria a chance de errar. E aí, se ele erra o chute, aí é capaz de você conseguir retornar menos do que 25 jardas. Porque se ele não errar o chute, é muito difícil que ele erre, né, essas 25 jardas. Então a gente podia fazer essa pressão, combinar com a pontuação. Podia não valer 3 pontos, podia valer 1 ponto só e tal. Mas a gente trabalhar isso para poder não para o cara pantear para poder o retornador voltar. Mas você valer uma pontuação e entrar isso na mente de quem tem que decidir. E aí, eu vou pro ponto? Não vou pro ponto. Não, meu time tá perdendo de 1 ponto. Eu tenho que ir pro ponto. Aí o cara vai com a pressão, erra, alguém pega e retorna. Entendeu? Trabalhar isso. Só um detalhe, essa regra foi aprovada especificamente para esse ano. Depois dessa temporada, para ela ser estabelecida de fato no livro de regras e ela ficar permanente, ela depende de uma nova votação. Então vamos ver como que vai se desenrolar essa situação do fair catch aí no decorrer da temporada 2023. E o nosso Gustavo Rodrigues também chegou aqui na nossa gravação mandando aquele salve garoto. E aí, olha só que interessante. Essa regra nova do fair catch é sob o pretexto de aumentar a segurança. Só que aí na hora da NFL flexibilizar o jogo de quinta-feira 2 vezes por temporada para alguns times, aí não tem problema de segurança não. Não tem problema os jogadores fardarem no domingo, às vezes à noite, e na quinta-feira à noite e jogarem.
em alta velocidade, trombando com as outras diamantes do outro time, não. Para isso tá tudo bem. Por 24-8, a liga conseguiu aprovar aí com a votação mínima, na risca, a flexibilização dos jogos do Thursday Night Football a partir da semana 13. Então, a partir da semana 13, tem que ter um aviso prévio de 28 dias, ou seja, 4 semanas. A Amazon vai olhar aquela tabelinha, vai ver ali na tarde de domingo um jogo que ninguém tava dando nada por ele, vai falar, eu quero esse, troca, tira esse Colts e Jaguars aqui da quinta-feira, manda ele para domingo e traz esse outro jogo que vai ser melhor. Os 8 times que votaram contra a proposta e mantiveram-se firmes, tá? Porque na outra reunião foram 10 times e 2 mudaram de opinião. Aí os 8 que se mantiveram firmes contra a proposta de flexibilizarem o jogo de quinta-feira a partir da semana 13 foram os Giants, os Jets, os Packers, os Bears, os Raiders, os Lions, os Bengals e os Steelers. Então, mais uma prova aí de que quando a NFL quer, não tem como, ninguém segura, ela dá um jeito e passa suas propostas, nem que seja na marra. E as outras novidades aí da reunião de donos de franquia foram aprovação da regra do terceiro quarterback ativado para jogo, em que cada time vai poder levar mais um quarterback reserva, que só pode entrar em campo em caso de lesão ou ejeção dos 2 primeiros quarterbacks ativos. E isso sem perder uma vaga do roster, daqueles 47 e 48 que são ativados para o jogo. Então, além dos 47 e 48, você vai levar um quarterback extra ali. Se os 2 primeiros forem expulsos ou se lesionarem, o terceiro quarterback vai poder entrar. Então, é a famosa regra do quarterback de emergência, ou também conhecida como a regra 49ers contra Eagles na final da NFC do ano passado. E também foram decididas as sedes do draft 2025 e do Super Bowl 2026, Green Bay e São Francisco. Na verdade, não São Francisco, né? São Francisco Bay Area, ali na Bahia, né? Na Bahia de São Francisco ali, respectivamente, no Levi's Stadium, o Super Bowl 2026. Dessas novidades aí, Magal, você gostou? Bom, Ticas, primeiramente, mais uma vez o Giants mostrando que é uma gestão honesta, ética, né, preocupada com valores sociais, preocupada com a sociedade, com o bem-estar dos atletas. Né? O que eu espero? Eu espero que esses times que votarem contra sejam os times que tenham jogos mudados por causa de audiência e de din-din, que é essa aí que vai ser a regra, todo mundo sabe. E aí eu quero ouvir qual que vai ser o choramingo, por exemplo, do senhor Jerry Jones, a hora que alguém quiser puxar aquele bando de vagabundo que ele paga salário para um jogo anterior, não, mas é que meu jogador não sei o quê, e principalmente, que é isso aí não, ninguém pensa, é se tiver uma estrela lesionada. O Kansas City Chiefs não votou a favor. Eu quero ver se o Patrick Mahomes lesionar e alguém quiser puxar o jogo dele para quinta-feira, porque ia ter eu já ia até falar Lions aqui, mas o Lions está super bem cotado, né? Se tiver aí um Titans e Browns na quinta-feira, o pessoal fala assim, não, vamos puxar o jogo do Chiefs aqui, com o Mahomes lesionado, aí eu quero ver o dono do Kansas City Chiefs lá balangar beicinho porque a regra mudou, porque ele votou a favor. O meu querido, a minha família Mara, que é Mara, vai estar lá bem sentadinho em Nova York, gargalhando, né? Sobre as mudanças aí essa regra do terceiro QB, cara, isso aí é uma questão de bom senso, né, pô? Só faltou o quê? Fazer tipo futebol brasileiro, né? Não, pede pro zagueiro botar a luvinha de goleiro aí pra ele entrar, porque não tem mais goleiro. Aí fica aquele zagueiro lá com as luvinhas de goleiro. Deixa eu só fazer um parênteses. Essa regra já existiu quando o roster de jogo eram 45 jogadores, o 46º era o terceiro quarterback. Mesma coisa, tinha as regras para poder ativá-lo. E aí, os times se reuniram e falaram assim, ó, então vamos aumentar o roster ativo para o jogo para 46, e aí cada um escolhe o jogador que quiser levar. Aí, obviamente, eles levam só 2, se os 2 machucarem, acontece aquilo que aconteceu na final da NFC. Porque Moisés não consegue, né? Você dá um pouquinho de liberdade, você tem que ir lá e cercear a liberdade. Fala assim, bom, já que vocês não aprenderam a usar a liberdade que a gente deu, vamos cercear ela de novo. Tem que ser um quarterback. Eu acho que faz sentido pelo seguinte, Chicas, em qualquer outra posição, você quebra um galho legal. Qualquer outra posição. Você pode quebrar o galho, inclusive, na OL não, né? Mas, se bem que até na OL acho que dá. Mas nas outras posições, você pode quebrar o galho, inclusive, com uma formação diferente. Pô, você tá com um pouco linebacker, você chama uma formação com níquel, com dime, modifica ali, você consegue se ajustar. Agora, sem QB, só você fica chamando o Wildcat o jogo inteiro. Né? Como, inclusive, a gente viu acontecer já, né? Não é de hoje.
Ué, Então, se você tiver o Derrick Henry, é bom, ué. Gostei dessa Na regra. verdade, a função do quarterback do Titans era só entregar a bola para o Derrick Henry. Pois é, só que teve time aí que ficou sem quarterback e que a gente ficou falando, inclusive, aqui no dia do jogo. Cara, fiquem fazendo um wildcast direto. Mas não, eles ficaram tentando passar para o QB incompetente e se lascaram. Achei bem feito. Sobre o Super Bowl, Ticas, primeiro você está sendo preconceituoso. Aí o negócio é o seguinte: se a Barra da Tijuca é Rio de Janeiro, o Levi's Stadium é São Francisco também, pô. Aí se você quiser discutir. Dizem as más línguas que a Barra não é Rio, ela isso é que eu ia falar agora. Se você perguntar pro pessoal da Barra, eu acho que eles vão querer se separar do Rio de Janeiro mesmo. Chamar lá de Barra da Tijuca, outra cidade, outro prefeito, separa tudo, né? Se deixar o pessoal da Barra da Tijuca, bota até uma cancela ali depois do túnel de São Conrado ali, ó, bota a cancela e já veta a passagem do pessoal. Agora, eu tive um pensamento hoje, é a última coisa que eu vou passar para aqui. Eu tive um pensamento hoje, você vê assim, olha como é que o pobre é iludido, né? Olha como é que o pobre é trouxa, é otário. Quando eu vi essa notícia aí do Super Bowl ser no estádio do São Francisco, eu pensei assim, não gostei, porque o estádio do São Francisco eu já conheço, eu já fui lá na porta. Até parece que eu vou ver Super Bowl em 2026. Até parece que em 3 anos eu vou conseguir ter dinheiro para assistir um Super Bowl e vou achar ruim, porque é um estádio que eu já fui na porta, que é o único estádio que eu já fui na porta, inclusive. Então, assim, a minha cabeça realmente ela é muito especial, né, cara? Mas quem sabe é um sinal divino, né? De repente eu ganho uma mega da virada aí e posso ir no estádio, e aí posso ir lá, inclusive, fazer essa reclamação. Eu gostei do Super Bowl, mas era um estádio que eu já conhecia, né? Então não foi também essa novidade toda para mim. Dica aí para você que vai no Super Bowl de 2026, convida o Magal que ele sabe chegar no Levi's Stadium. Você não vai saber. Eu conheço tudo. E ainda vou te falar aqui, ó, Lelinho, não estou querendo roubar o seu lugar, mas o City Tour, o planejamento que eu faço para quem vai conhecer a região de São Francisco, não tem igual, meu amigo. Porque a gente vai das vinícolas de Napa Valley ao Levi's Stadium, ao antigo Oakland Raiders Stadium, passa inclusive na prisão de San Quentin, onde o Johnny Cash cantou o clássico disco de San Quentin. Então você vê que Alcatraz, cara, o meu planejamento de São Francisco é coisa fina, tá? Não é brincadeira não. Quem quiser for no Super Bowl aí, pode me levar que é sucesso. Lelin, vende DM pro Magal fazer essa ponte aí. Mas preço inbox. Realmente, e Levi's Stadium, você que não tá ligando o nome da pessoa, é a da calça Levis, é esse mesmo, tá? É uma das coisas que o conglomerado do Levi's faz, né? Do bilionário que é dono dessa porcaria aí. Mas bacana, achei legal ser em São Francisco, porque é um time tradicional e realmente bateu na trave algumas vezes aí nas últimas temporadas. E se eu te falar que em 2026 ele não vai estar pronto para poder disputar um novo Super Bowl, eu vou estar mentindo. Eu acho que provavelmente vai fazer uma reconstrução bacana e em 26 vai ter chance de repetir Rams, Tampa Bay, né? O pessoal aí que conquistou títulos em casa nas últimas edições do Super Bowl. Agora, que também não acontecia, aí começou a acontecer direto também, né? Essa é uma coisa da NFL. Aí começa... Eu sempre tenho essas dúvidas, eu digo, com um americano, porque o americano adora um negócio desse assim. Aí começa, deu certo, um ganhou, aí o outro ganhou também. Aí ele começa a querer fazer dar certo todo ano. Esse ano com o Cardinals não deu certo, não. Não rolou, né? Não, e nem ano que vem não vai dar também, não. Kyler Murray. O Raiders também não vai, não. Então, pois eu não sei. Vai que o senhor Thomas Brady entra em campo lá, daquele jeito espalhafatoso que a gente falou no episódio passado. A gente não sabe. Mas realmente essa regra do terceiro QB passou da hora, né? Assim, eu que sofri com um derretimento do cérebro de 3 contusões do outro, e o Skylar Thompson na primeira temporada tendo que assumir o time, acho bacana. Eu só não sei se vai ter espaço ou QB para todo mundo, né? Porque desse jeito que a gente está vendo, já tem gente ali. Aí, famoso, olá, Derek Carr, tudo bom? Né? Que não tem talento para estar
à frente de um time da NFL e que tem emprego, né? Então, eu acho que, assim, a gente podia ter pensado, essa regra podia ter sido pensada um pouquinho antes do draft, né? Que você dava oportunidade para a gente mais nova entrar, né? Talvez agora dê oportunidade para o pessoal que está nas outras ligas, né? A USFL, a XFL e tal. Mas eu acho que o timing da regra foi um pouco bagunçado, né? Se você faz isso antes do draft, o time pode se planejar para, de repente, draftar 2 jovens, né? Para poder fazer aquela disputa de quem é que vai virar corretor de seguros. Mas eu acho que é difícil a gente não associar essa regra à qualidade de jogo que tem que ter um quarterback, como o Magal falou. As outras posições você improvisa e não tem problema não. Ticas, esse encurtamento de semana, que não dá nem para treinar, às vezes é bom, cara. Porque você joga no domingo e joga na quinta. E não treina. Aí não treina, cara. Aí não tem como você fazer, se nem botar a repetiçãozinha lá, o pezinho na academia ali, nem vale a pena. Porque domingo, vamos colocar, termina o jogo domingo à noite, banheira de gelo. Segunda você está na recuperação. Terça seria o primeiro dia que você poderia fazer alguma atividade física leve. Aí você tem que estar estudando filme. Aí você tem que estar preocupado com o adversário. Na quarta não dá para fazer nada, além de ver filme. Quinta-feira já é o jogo. Então, às vezes, você ganha 3 dias de descanso pro jogador, né? E joga no jogo e joga no outro. Né? Mas eu sei que é sempre complicado essa semana curta, ainda mais se tiver viagem. Pensando por esse lado, até que faz sentido. Só que mesmo você pensando no desgaste físico, é mais a questão do risco. Porque o risco de lesão num jogo é bem diferente do risco de lesão no treinamento. E acaba que esse encurtamento aí, ele pode acabar aumentando esse risco. Antes da gente seguir, dar uma boa noite aqui pro nosso Andrew Zanforlin, também na área. O nosso Austin Ferreira falou que a regra do terceiro quarterback vai ser a regra Kyle Shanahan e seu sistema de moer quarterbacks. E o Arcanini falou que essa regra do terceiro quarterback vai valorizar ainda mais o draft do seu Detroit Lions, mais um torcedor do Lions. Estamos nos tornando o podcast oficial da torcida do Detroit Lions. Depois do Browns, a gente tocou no fundo do coração da torcida do Lions. Que beleza. É um time simpático, é um time simpático. E só mais um detalhe. A expectativa de turistas que vão se deslocar a Green Bay pro evento do draft em 2025 é de 250 mil torcedores, 250 mil pessoas. A população da cidade são 107 mil habitantes. Então você imagina a logística aí, como que vai ficar a semana do evento do draft lá em Green Bay, Wisconsin. Para você que não viveu, você que é americano, é Piúma no carnaval, meu querido. É isso aí. E agora, depois de muito tempo sem fazermos aqui a nossa sessão Observatório da Imprensa, hoje nós vamos voltar com uma boa. O ex-Panther e atual comentarista, streamer e passa de Aaron Rodgers, Pat McAfee, assinou com a ESPN e passará a transmitir o seu podcast, The Pat McAfee Show, nos canais da emissora já a partir dessa temporada. Apesar de não terem divulgado os valores do acordo, o que se sabe é que o McAfee abriu mão de um contrato com o site de apostas FanDuel, que pagava $30 milhões por ano para estampar a sua marca nos episódios. Então, obviamente, desconfia-se que com a ESPN o valor deve ser maior. Tem quem diga que talvez não seja, mas que a questão da divisão da estrutura, de ter uma estrutura mais robusta, ter uma equipe técnica que vai suavizar o trampo de produzir um podcast diário de segunda a sexta por 3 horas ao vivo, que pode ter incentivado ele a ir para a ESPN mesmo ganhando menos, eu acho difícil. No seu comunicado oficial, o McAfee disse que terá liberdade editorial total e que manterá formato e conteúdo nos mesmos moldes que o fizeram ficar conhecido como podcaster. E muita gente enxergou esse movimento da ESPN como um passo para uma mudança na dinâmica dessas mesas redondas, essas resenhas, esses bate-bolas, essas mesas redondas esportivas tradicionais. E aí, a gente sempre comenta ele aqui quando a gente vai falar de Aaron Rodgers, né? Porque as últimas polêmicas envolvendo Aaron Rodgers foram em participações no The Pat McAfee Show. Mas a minha pergunta para vocês é: vocês já assistiram, já ouviram o formato podcast, episódios inteiros? Vocês gostam do podcast? Vocês gostam do McAfee? E vocês botam fé que esse formato podcast mais
mais resenha mesmo, mais mesa cast que a gente chama, pode mesmo virar uma tendência dessas emissoras tradicionais, substituir os bate-bolas tradicionais que a gente vê aí há tanto tempo? Ô, Ticas, eu vou. O coração de jornalista aqui é foda, porque tem que segurar um pouquinho, bastante no caso. Mas é o seguinte, cara. Esse movimento para o Pat McAfee é ótimo. Para ele, como pessoa e como podcaster, é fantástico, porque mostra a conquista de um espaço que antigamente era vetado para pessoas que falam besteira o tempo inteiro. O Pat McAfee é uma figura até engraçada, e pode ser mais engraçado para quem seja americano, redneck, tipo ele, né? Mas ele até tem algumas piadinhas com relação ao jogo, que ele conhece muito bem. O cara fala, pô, o cara é Panther. Então, não, ele conviveu nesse ambiente do futebol americano durante muito tempo, e ele faz algumas observações curiosas e bem bacanas do jogo em si. Mas tem dois grandes problemas quando eu vejo uma grande rede de esportes conhecida pelas informações e jornalistas, com seriedade que trata a matéria esporte, contratar um podcast desse jeito. O podcast, e aí vai do MesaCast até o podcast como a gente faz no NFL, etc., ele não tem esse compromisso com trabalhar a informação da maneira correta, da maneira que tem que ser trabalhada. Aqui nós temos, por acaso, 2 jornalistas que fazem isso e uma pessoa que foi iniciada nesse mundo e que é até melhor jornalista do que nós dois somados, que é o Magal, que quando vai falar alguma coisa, pesquisa, procura fonte e faz de uma maneira tão compromissada com o leitor, ouvinte, telespectador, youtuber que está do outro lado, que realmente demonstra o apreço que tem por informar, por estar oferecendo entretenimento com informação, que é sempre essa dualidade que as grandes redes de esportes sofrem. A Globo tem sofrido com isso, a Bandeirantes tem sofrido com isso, todo mundo, quando entrou o sistema internet e o YouTube ganhou força, os podcasts ganharam força, entrou nessa dicotomia. Só que tem uma frase que o Maurício Noriega até repetiu essa semana, falando que jornalismo não é para ser amigão. O jornalismo tem que incomodar. E aí o caso é esse. O Pat McAfee nunca no podcast dele vai fazer a pergunta que incomoda o entrevistado. Ele nunca vai virar para o Aaron Rodgers e perguntar, pô, você não acha que você está viajando demais nessa coisa de ayahuasca e misticismo e está esquecendo de jogar dentro de campo? O ambiente que está te cercando não está influenciando no seu jogo em si? Quer ver? Vou dar um exemplo que todo mundo deve ter visto esses dias e causou a demissão dele. Só um jornalista, numa coletiva, perguntaria para o Cuca sobre o caso de estupro que ele foi condenado na Suécia, na apresentação dele do Corinthians. Isso é jornalismo. Por quê? O jornalista tem que fazer a pergunta que incomoda, a pergunta que a sociedade quer saber e que a pessoa que está lá nunca respondeu. Não sei se por que cargas d'água ninguém nunca perguntou, ou as pessoas tentaram enterrar esse assunto, mas esse assunto voltou. E se não tivesse um jornalista para fazer aquela pergunta ali, a gente ia ter brancas nuvens passado o assunto e ele seria técnico do Corinthians até hoje. Não, a pergunta gerou uma resposta, a resposta era mentirosa e o Cuca foi demitido por causa disso. Então, acho muito ruim esse movimento, e aí esse movimento não acontece só na ESPN, está acontecendo em vários lugares. Você contrata a pessoa pelo quanto de seguidores ela tem, quanto de views que tem o canal dela no YouTube, quantos... E, cara, eu tô falando isso aqui, a gente é um podcast pequeno, e se a gente amanhã estourar, eu vou continuar com a mesma opinião, porque a maneira que a gente trata a informação é jornalisticamente correta. Às vezes eu até exagero aqui umas revoltas, mas é só isso mesmo. Acho que é difícil, para mim, como jornalista, ver esse movimento que ficar cada vez mais forte.
de podcasters que vão abrir uma cerveja e tomar 2 horas de cerveja lá com o cara para ser o amigão e não fazer a pergunta que todo mundo tá perguntando. Dicas. Magal, deixa eu só esclarecer. O Gustavo Rodrigues perguntou aqui no chat se é um canal de esportes fazendo um programa baseado no MesaCast. Não. A ESPN simplesmente contratou esse podcast e ela vai transmitir tanto na TV a cabo quanto no streaming. Aqui, se fosse no Brasil, seria o nosso Star+. Lá nos Estados Unidos é o ESPN+. Ela vai transmitir na grade de programação dela todos os dias esse podcast, que até então era transmitido no YouTube todo dia, no horário local lá de 12h até as 3 da tarde. Então não é nem que ela tá produzindo, ela tá simplesmente contratando um podcast para virar uma grade de horário fixo no canal. Dicas, direto e reto, vão fazer a pasteurização do Pat McAfee. Vai ser isso. Para o amigo aí que não prestou atenção na aula de biologia, pasteurização, quando você pega um negócio que é feito ali caseiro, que tem aquele sabor especial, você bota num sistema controlado para que você garanta que saia do jeito que você quer, padronizado, certinho, um igual ao outro. Então é isso que vai acontecer com o podcast dele, vai ficar pasteurizado. Aí, quando começar a sair os próximos, se tiver alguma polêmica, pode anotar aí e apostar dinheiro. É combinado, tudo combinado. Qual vai ser a polêmica dessa semana? Pergunta para o Aaron Rodgers aonde que ele vai morar, se é em Nova York ou Nova Jersey. Meu Deus, criou polêmica. Pronto, vai ser isso aí. Só para deixar no ar, eu acho que tem espaço para os dois, tá? Eu acho que tem espaço para esse tipo de papo e tal. É só as pessoas não levarem isso como isso é jornalismo. Não, isso não é jornalismo. Isso é um podcast, isso é um formato diferente de uma... Mas era isso que eu ia falar, Wallace. Eu acho que não tem muita diferença, a não ser personalidade, gosto, do McAfee para um Skip Bayless da vida, para um Stephen A. Smith. Eles não são jornalistas preocupados em apurar, em contestar, em comentar com essa questão da preocupação mesmo, né, da qualidade da apuração jornalística e tal. Eles são comentaristas de hot take, que a gente fala. Eles são o caça-clique, caçador de manchete. Então, nesse sentido, eu não acho ruim o movimento da ESPN trazendo o McAfee. As vantagens que eu acho, é claro que ele não contesta, a gente criticou muito a atuação dele com o Rodgers, mas as vantagens, ele tem um timing com a equipe, a questão do bate-bola ali, que é muito bom. Ele não tem aquela coisa que a gente vê no First Take, de um tentando gritar mais do que o outro para comprovar o seu ponto, que parece que é uma coisa que é até forçada. O deles parece que flui melhor e você assiste sabendo que você tá vendo uma mesa de boteco com a galera trocando ideia sobre a NFL. Eu acho que não pode ter essa expectativa de que vai ser um conteúdo jornalisticamente correto, nem nada disso. Para isso, eu acho positivo o movimento e que pode realmente mexer com essa dinâmica dos bate-bolas. Porque todo dia você vai ver Skip Bayless, vai ver essa galera tradicional de terninho no balcão, parece que eles chegam ali e o produtor passa, hoje você tem que polemizar isso aqui. E eles vão lá e fazem isso. Então, pensando nesse sentido, eu acho que é até um avanço. Mas aí o Magal falou, né? Entrou na ESPN, vai ter um produtorzinho lá com... Pois é, vamos ver. Ele garantiu que não vai mudar. Já tem uma galera que acompanha ele há muito tempo na internet, criticando muito. Ele tá sendo massacrado por uma boa parte da audiência dele ter se vendido. Ele tá sendo chamado de mercenário, vendido e tal. Vamos ver quando começar de fato a ser transmitido pela ESPN, se vai mudar ou não. E eu sou ouvinte, eu costumo ouvir, não ouço tudo, porque 3 horas por dia de podcast, quem tem tempo de ouvir isso, meu Deus? Tem como? 1h30 por semana aqui do NFL, etc. O pessoal já não tá dando conta, você imagina 3 horas por dia. Mas, quando vê corte no YouTube, os entrevistados mais relevantes da semana, eu gosto de assistir o McAfee, sim. Outro dia eu me surpreendi escutando um podcast de 9 horas, tá, filho? Você tá maluco. Eu escutei em 4 dias, mas mas escutei. Xadrez verbal. Bora pro Treta na TL. Em entrevista ao The Ringer, o Davante Adams soltou o verbo. Disse que seus números na temporada com os Raiders comprovaram que ele não precisa de Aaron Rodgers para ser um dos recebedores mais dominantes da liga. Explicitou a sua discordância com a decisão do front office dos Raiders de trocar o quarterback e ainda deu uma cutucada de leve no Jimmy Garoppolo. Tudo isso indo para apenas sua segunda temporada sendo o cara lá em Las Vegas. Aí eu pergunto, o que será que se passa na cabeça desse ser humaninho iluminado quando ele pega uma entrevista em maio e me rasga o verbo desse jeito?
É um lance de aproveitar para mandar alguns recados que às vezes ele não consegue falar no cara a cara. É uma arrogância de achar que, porque ele é ótimo jogador, que ele sabe mais que todo mundo e tomar decisão gerencial também, montagem de time, querer escolher com quem que ele vai jogar de quarterback. De repente, orgulho ferido, porque ele foi para lá também muito incentivado pelo Derek Carr, que é amigo dele, roommate de college, amigo desde a adolescência, e o Carr foi dispensado um ano depois. Por quê? Com certeza ele faz isso sabendo que vai repercutir. Ele não dá essas respostas lá no perfil dele no The Ringer, achando que o pessoal vai ler e vai passar batido, ninguém vai fazer disso uma notícia aí para questionar o clima, o ambiente lá no Las Vegas Raiders. O que se passa na cabeça desse cidadão? A ideia dele provavelmente foi defender com unhas e dentes o amigo, mas saiu pela culatra completamente. E outra, né, cara? É ele o cara que empurrou o maluco que saiu na frente, passou na frente dele temporada passada, cara. Deixa abaixo, filho. Fica quieto, cala a boca e faz seu trabalho. Jimmy D chegou aqui, bota número com ele também. E acabou. Mas não, agora todo mundo vai lembrar. Ele pediu desculpa lá, falou com o cara, não sei o que lá, todo anjinho, blá, blá, blá. Não, ele é esse cara arrogante aí. Ele é esse babaca que vai a público em maio detonar o Jimmy D, que vai jogar com ele, e falar que o Derek Carr não devia ter sido demitido. Ele vai dar sorte se quando o Brady assumir titular receber alguma bola. Vai receber, e vou te dizer mais. Ele tá tão por fora da realidade, porque quando você ouve ele falando assim, parece que ele carregou o time nas costas. Foi o guerreiro dos Raiders no ano passado. Ele só mostrou pra gente que sem um bom QB ele não funciona. O que faz sentido, porque ele é um wide receiver. Né? O que ele vai fazer se ele não recebe a bola? A impressão que eu tenho é que ele realmente não quer receber bola. Ele tá fazendo aquele joguinho de eu vou criar confusão aqui pro povo encher o saco e eu ser trocado e ir para algum outro lugar. Só que, filho, esquece. Você tá com essa bundinha aí no Allegiant Stadium, você vai ficar aí mais um bom tempo, tá? Cara, eu fiquei surpreso justamente por isso. No histórico de 8 anos de carreira até então, ou 9 lá em Green Bay, ele sempre foi um cara considerado centrado. Tudo bem, ele estourou tarde. Ele foi estourar mesmo, virar esse cara dominante no terceiro, quarto ano dele só em Green Bay. Mas ele sempre foi o cara das entrevistas de bom senso, cara que não entrava em polêmica, que não se metia em confusão. Aí no ano passado começou dando um safanão no repórter que passou na frente dele, saindo de campo naquele jogo, tanto que ele foi processado, teve que indenizar e tudo. E agora me veio com essa entrevista no meio da off-season, cornetando front office, cornetando, de certa forma, o seu futuro quarterback. Não faz muito sentido. Então parece que ele tá querendo realmente provocar uma situação. E aí a dúvida que fica é, será que é essa reação de agora que não é do feitio dele? Ou será que ele sempre foi esse cara, extremamente confiante, beirando a arrogância aí, virando um cara arrogante, só que em Green Bay, como tinha o Aaron Rodgers, que era a estrela maior que ofuscava ele não tinha espaço para poder exercer essa arrogância. A gente não tem muito como saber. Las Vegas, né, Tica? Você que já foi, pode falar. Todo mundo tenta dar um show em Las Vegas, né? É verdade. Tudo bem, o Davante Adams, ele pode ter algum motivo para ele querer dar uma cutucada ali, aí tem um benefício a colar, até que faz sentido. Agora, outro que soltou o verbo que não faz sentido nenhum é o Alex Smith. O Alex Smith, ele não tá trabalhando fixo aí, mas vira e mexe, ele entra de comentarista em algum canal, participa de podcast também, faz participação naqueles programas de rádio. Então ele tá freelancer, comentarista freelancer. E aí, numa participação na Sirius XM NFL Radio, ele simplesmente cornetou os head coaches de origem defensiva porque eles seriam incapazes de desenvolver seus quarterbacks. E aí, ele foi além. Ele citou nominalmente o Robert Saleh por ter falhado no desenvolvimento do Zach Wilson. Beleza, eu acho que ele não vai ter benefício nenhum a não ser aparecer em mais podcasts, em mais programas de rádio, por conta de ter lacrado nessa aí. Mas tirando essa parte da polêmica, pensando especificamente na afirmação de que head coaches de origem defensiva realmente têm dificuldade de desenvolver um quarterback novato, por mais talentoso que seja. Vocês concordam com o Smith nessa? Ou vocês acham que isso é só um dos fatores, tem outros tantos fatores que pesam nesse desenvolvimento, e não só se o head coach veio
do lado do ataque ou do lado da defesa? O Alex Smith, cara. Alex Smith, eu sou seu fã, cara. Depois que eu vi o documentário da recuperação, então, eu fiquei mais fã ainda. Pô, tá dando close errado, né? Pô, é muito mais coisa envolvida para desenvolver um QB do que simplesmente o cara tem uma orientação defesa. Pô, ainda mais o QB. Se ele fosse um jogador de defesa, de ataque, um OL, e tivesse falando que ele fica meio esquecido ali, porque o cara, eu ainda. Quem sabe, talvez. Agora, como que qualquer head coach, qualquer comissão técnica não vai ter interesse em desenvolver um QB? É o cara mais valioso do seu time. É o cara mais decisivo do seu time. Todo mundo tem interesse em desenvolver QB, principalmente um QB que você pega no draft. Então, eu acho que o Alex Smith, ao invés de fazer o papel dele de aposentado, tranquilo e sossegado, tá querendo também, igual o Devontae Adams, chamar a atenção errado. Então, Alex Smith, quietinho aí. Se quiser, vem aqui na NFL, etc. A gente bate uns papos tranquilo aí e você para de falar besteira. Não, é melhor você me falar que ele tava num podcast que ele tava tomando cerveja, ou bebendo tequila, ou se afogando em uísque, porque, né? Ou então, eu vou achar que o titânio da canela dele tá entrando na corrente sanguínea e envenenando o menino. Tá alucinando de titânio. Porque, pô, vamos lá, cara. Quem é Tom Brady? Ele se desenvolveu com qual head coach? De qual tradição? O Bill Belichick vem de formação e de adaptação de sistemas defensivos, cara. O maior quarterback de todos os tempos da NFL, de títulos, está com as mãos tudo cheias de anel lá, foi desenvolvido como reserva do Drew Bledsoe no New England Patriots, do Bill Belichick. Assim, o maior exemplo de todos já joga por terra qualquer argumentação que o Smith teria para poder fazer. E olha o exemplo ruim que ele pega, o Zach Wilson, cara. O Zach Wilson, um beijo pro Batata, mas ele não tinha potencial nem para ser carregador de água do Jets, cara. Então, meu irmão, o próprio Alex Smith já se autodesmente. Eu só entendo se ele voltar amanhã e falar assim, galhofa, pegadinha do malandro e tal. Não precisa nem ir tão longe, Wallace. Eu pensei num exemplo próximo também, da própria turma do Zach Wilson. O Justin Fields, enquanto foi draftado, jogou com o Matt Nagy, que tinha origem no ataque, se eu não estou enganado, que ele chegou a ser coordenador ofensivo do Andy Reid, se eu não me engano. Posso estar confundindo as bolas aqui. Agora que você deu o exemplo do Belichick, eu lembrei. O Justin Fields não rendeu nada, não desenvolveu nada. Aí veio o Matt Eberflus, que era coordenador defensivo dos Colts, antes de ser head coach dos Bears, e o Justin Fields disparou no desenvolvimento dele. Então, pode influenciar? Eu acredito que sim, acredito que influencie, mas você quer alguém melhor para ajudar um quarterback novato na transição a destrinchar a defesa do que um técnico que tem origem de coordenador defensivo? O cara que domina todas as formações, todas as reações, todas as leituras, tudo que tem de macete ali para poder passar para um novato que não está acostumado. Então, o Alex Smith provavelmente fez isso na base da lacrada, mas não dá para concordar integralmente com ele, não. Tenta pensar ao contrário. Se você é um quarterback, você vai preferir ser treinado por um cara que é especialista em ataque ou em defesa, que vai te desafiar de diversas maneiras diferentes, vai armar um monte de defesa que você tem que ler, que você tem que... Cara, isso é o beabá. Um cara de defesa consegue desenvolver o quarterback de uma maneira que ele vai usar na prática ali. O cara do ataque desenvolve armas para ele. Beleza. São dois jeitos diferentes de desenvolver o quarterback. Mas eu prefiro muito mais um quarterback que consiga ler defesas e se adaptar às jogadas mais difíceis que uma defesa pode fazer para cima dele, do que um cara que só, não, isso aqui, essa rota é assim, aí o cara erra meio milímetro na rota. Você não tava lá para mandar a bola. Pois é. Lacrada. Foi lacrada do nosso Alex Smith. Vamos ver se... Geralmente nunca vem sozinho uma lacrada dessa. Vamos ver se vem mais por aí. Nosso Anderson Tomás chegou na área, meio atrasado, mas diz ele que hoje conseguiu pegar a live. Tudo bem, chegou a tempo. Enquanto o nosso Arcanini, diretamente de Portugal, avisou que vai deixar para ouvir o resto offline, porque ele foi lavar a louça, a patroa não perdoa. Tanto aqui quanto lá, funciona assim também. E o Gustavo concorda que a galera que
mesmo que seja no podcast descontraído e tal, tem que ter responsabilidade com a informação, tem que se aprofundar e ir atrás dos fatos para não comprometer aí a qualidade da informação que está passando em qualquer formato, né? Seja podcast, seja mesa redonda tradicional. Agora, quem acompanha de perto a NFL está cada vez mais acostumado, e a gente está sempre comentando aqui, dos jogadores mandando recadinho para os times através das redes sociais. Mas não é só tweetando. Não, vai lá, troca uma foto, deleta uma foto, vai e muda o nick, muda a bio do Twitter. A gente está acostumado a ver jogador, principalmente satisfeito, fazer isso direto. Um exemplo recente. Semana passada, o Quinnen Williams, o DT lá dos Jets, tinha na bio dele do Twitter Defensive Tackle do New York Jets. Aí ele trocou. Tirou o New York Jets e botou Defensive Tackle do pontinho, 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 interrogação, interrogação, interrogação. Então, do mesmo jeito que ele fez, os jogadores fazem tanto que nem é mais notícia. A gente nem comenta mais aqui, tanto que essa do Quinnen Williams passou batido. Só que o que a gente não está acostumado a ver são os times, os próprios times, fazerem isso também. Descontar isso aí, resolver isso aí. Foi o que o Minnesota Vikings fez. Olha só. Em meio às negociações pela renovação com o Dalvin Cook, o Minnesota simplesmente excluiu a imagem do running back da sua foto de capa do Twitter. E não só isso, além de excluir o Cook, eles incluíram o Alexander Mattison, que é o running back 2 lá, seria o substituto imediato do Dalvin Cook. Então, já que lambaria é pescado, já que o jogo é jogado, nada mais justo que os times poderem usar da mesma moeda, poderem responder na mesma moeda que os jogadores. Certo? O grande problema é que o time não tem primo, né? Porque o jogador geralmente ele... Não, foi meu... Esse é o estagiário. Foi o estagiário. É fácil também. Então, não, mas é aquilo, né? Se você até hoje acredita que é o estagiário que faz as redes sociais de grandes corporações e grandes marcas e times da NFL e times do futebol brasileiro, você precisa de entender um pouquinho mais de comunicação e sacar um pouquinho melhor como é que é a importância das redes sociais hoje. Hoje não é seu primo que faz, não, meu querido. Se não for você um especialista de rede social, você tem que contratar um, meu querido, porque a imagem é tudo nesse mundo. Então, realmente, é curiosa a guerra, mas o Dalvin Cook já está dando sinais de que está acabando a passagem dele pelo Minnesota, pelo menos, e o Alexander Mattison já vem piscando farol há umas 2 temporadas, pelo menos, para poder ganhar essa titularidade aí. Acho que o time tem todo o direito de fazer isso, só não acho que isso alivia alguma coisa no pedido do Mattison. Mas como a gente está vendo essa desvalorização grande e que running back é carne no mercado, acho que o Minnesota Vikings já deu uma arrasta para cima no Dalvin Cook. Eu não consigo deixar de ficar chocado com a maturidade das pessoas envolvidas. Eu vou tirar fotinho, parece uma malhação. Não, essa malhação. Alguém vai pagar... Que vale 6, 7 bilhões de dólares. E tem um nível de maturidade do café Gigabyte. Então, sinceramente, cara, chega a ser ridículo, cara. Chega a ser ridículo, sendo muito honesto, assim. Só ressalta, né, Ticas, aquilo que a gente sempre comenta, né? A falta de um amigo sincero que essas pessoas têm, né? Não tem um brother pra virar e falar assim, ô irmão, faz isso não, cara. Tá feio pra você. Faz isso não. Tu é um cara maneiro, tu joga bem. Não faz isso não. Ô, Magal, e se for o dono? E se for o dono que tem a senha do Twitter lá? Piorou, porque o dono, hoje em dia, no mundo dos negócios, do business, o dono não é o cara que sabe tudo, que entende de tudo. Quem entende são os caras que ele contrata. O dono, ele só gerencia essa galera. Então, o dono é o cara que fala assim, eu não entendo nada de marketing. Aí eu pago muito bem para um cara que entende muito de marketing. Mas o jogador de futebol americano, né, ele não pode perder a oportunidade de fazer uma merda. Ele tem que aproveitar com todas as chances a oportunidade de fazer. Ele vai lá e faz. Bem feito. Tomara que fique sem contrato 1 ano aí. Não vou nem dizer que ele fique sem contrato, não. Mas tomara que ele passe um cagacinho. Ele passe um cagacinho. Ih, meu Deus, não tem lugar nenhum pra jogar. Aí lá no meio da temporada, algum running lesiona aí de um Titans da vida, por exemplo. Você fala, não, vai, traz o Dalvin Cook aí, pra quebrar um galho aí.
Mas só para ele passar esse cagaço, para ele aprender a lição dele. Se ainda fosse aquele banner de estádio, que é um trem enorme, que aí o Dalvin Cook não tá renovado, que dá trabalho pra trocar, e aí começa a temporada, o pessoal vai tudo tirar foto lá na frente do banner. Beleza. Mas, cara, uma foto de capa do Twitter. Ah, foi trocado. Você vai lá e deleta. Põe outra foto. Instantaneamente. Ah, não ficou. Tá bom, já tá lá. Pra que você vai mexer nesse vespeiro? Vai Na atrair essa minha, atenção. na minha fanfic, o dono do Minnesota Vikings pediu pro sobrinho dele, que entende de internet, tirar o Dalvin Cook e botar o Alexander Mattison para poder provocar o Dalvin Cook. Eu vou ficar com essa versão da verdade. Por um lado, eu até acho que o time tem todo o direito de responder na mesma moeda. Se os jogadores ficam fazendo esse charminho de Twitter, o time pode fazer também. Mas por outro, a gente tá falando, igual o Magal falou, de uma franquia de bilhões de dólares de valor. Uma organização que deveria trabalhar de maneira profissional. E isso não é muito profissional, né? Vamos combinar. Olha só, o Anderson Tomás está aqui, ó, concordando comigo, antes de eu concordar comigo mesmo. Nossa audiência é muito qualificada, nossos apoiadores são muito, muito legais, né? Tinha que excluir a foto do Cousins. Isso desde a temporada que ele foi contratado, meu querido. Isso aí desde a temporada que o Cousins foi contratado. Eu acho que vocês são muito injustos com o menino Cousins, tá? Bora pro TD ou Fumble. Em perfil no The Athletic, uma das publicações de mais credibilidade aí entre jogadores, cobrindo não só a NFL, né, mas todos os esportes americanos. Em perfil no The Athletic, o GM dos Steelers, Omar Khan, contou que quando era pequeno, recortava perfis de prospectos divulgados nos jornais impressos, lá em Nova Orleans, onde ele morava, e usava os tabuleiros de jogos como Banco Imobiliário, Jogo da Vida, e pegava os recortes, montava ali no tabuleiro e fazia o seu próprio draft board e brincava de CGM no dia do draft, no draft day, com o seu próprio draft board ali. Crianças sonharem em ser GM de NFL, ao invés de sonhar em ser jogador de futebol americano, ou, sei lá, ser astronauta. É TD ou Fumble? Dicas, é fumble, porque o Omar Khan, como bilionário, com certeza é herdeiro. Então, não vem com esse papinho de eu pegava o jornal e recortava. Você pedia para os seus lacaios recortarem o jornal, você pedia para os seus lacaios colarem, estragava o banco imobiliário, estragava o jogo da família, porque depois de ser jogado fora mesmo, não estava nem aí. Então, apesar dele ser uma figura muito peculiar, muito diferentosa, mas ele continua sendo um bilionário. Como todo bilionário, eu sou contra. Não, mas ele é o GM, ele não é bilionário, ele não é o dono. É bilionário, para mim ele é bilionário. Para mim é fumble. Arcan é bilionário? Deixa eu ver. Para mim isso é conversinha. Isso é conversinha. Storytelling, para usar o termo em inglês necessário aqui. Isso é storytelling. Ô, Ticas, eu aposto quanto você quiser daqui, valendo dinheiro, que essa história não tem nem o recorte de verdade para poder brincar com ela. Então é fumble pra caralho. Óbvio que ele inventou isso aí para poder tirar uma ondinha. Por quê? Provavelmente ele não sabia jogar porra nenhuma, não era bom em esporte nenhum, e falou assim: ó, o único jeito de eu estar aqui vai ter que ser comprando os bonequinhos. E aí ele foi lá e teve oportunidade, mereceu. Para quem não tá vendo aí, eu tô fazendo aquele sinal entre aspas com os dois dedos aqui. Ele mereceu estar ali e aí virou GM do Steelers. Fanfic total, né? Fumble. Eu vou dar TD. Diz o Washington Ferreira aqui que é fanfic de LinkedIn. Faz sentido, faz sentido. Faz muito sentido. Mas eu confesso que essa fanfic me convenceu, tá? Inclusive, eu, quando era pequeno, eu brincava de ligar aí, nem tinha computador direito, né? Mas eu fazia um de papelãozinho ali, pegava um microfone e brincava de ser podcaster, porque eu queria ser mesmo, era podcaster. Nem existia podcast na época, né? Lá na década na década aí pra trás, mas como esse era o meu sonho, mesmo se eu saber que isso existia, então vou dar TD pro Omar Khan, dele ter o sonho de ser GM fazendo um recortinho de jornal. TDzaço para o Omar Khan. Comprou a fanfic. O dia que eu tiver um arco de fogo, eu vou poder falar assim, não, eu brincava de que eu era o Eric lá, o Eric não, o Hank do
do Caverna do Dragão. Só que no meu caso vai ser verdade. Tá bom. Tá completamente senil. Vamos continuar nos Steelers. O Big Ben recebeu o seu substituto no comando dos Steelers, o Kenny Pickett, para participar do seu podcast Footballing. E ele assumiu publicamente na cara do Kenny Pickett que no começo da temporada ele torceu contra o seu sucessor, por puro egoísmo e ciúme de ter sido substituído, enquanto ele achava que ele ainda tinha gasolina no tanque, que ele ainda tinha condição de conduzir o ataque do Pittsburgh Steelers. Mas aí depois ele passou um paninho, contemporizou, disse que no decorrer do ano ele aprendeu a apreciar, a vibrar e até a torcer pelos bons lances do quarterback calouro. Sinceridade na hora de confessar o ranço é TD ou fumble? Ô, Ticas, eu vou dar fumble porque essa é a segunda fanfic que a gente está escutando aqui. O próprio senhor Big Ben Roethlisberger saía cheio de bolsa de gelo. Tinha bolsa de gelo dentro do ouvido dele a cada treino. Não era nem assim, a temporada machucou. Não, depois da pré-temporada, nos treinos obrigatórios de pré-temporada, ele já tinha uma no ombro, uma no cotovelo, uma no joelho, outra no outro, no tornozelo. Ele tinha bolsa de gelo para tudo quanto é lado. Ele sabia que não tinha mais gasolina nenhuma, porque, aliás, a gasolina dele tinha acabado há umas 3 temporadas atrás. Então, meu irmão, é o seguinte, fumble, ele não está sendo sincero, ele só estava botando um pouquinho mais de pressão no Pickett. E outra, o Big Ben não aprendeu a torcer, aposto quanto você quiser. Se ele acha que ele tinha gasolina no tanque, ele não aprendeu a torcer para ninguém, ele ainda torce até hoje para o Pickett se fuder e alguém chamar ele de volta. Então, é fumble. Eu vou dar fumble também, porque das duas, uma. Se essa história for mentira, o fato dele ter inventado essa historinha é patético. Se essa história for verdade, o fato dele ter ciúme do cara é patético. Como bem disse o Wallace, me vem à mente aquela imagem do Big Ben saindo do treino, parecendo um Optimus Prime de bolsa de gelo no joelho, bolsa de gelo no ombro. Não, eu dou conta sim, não precisa de novato não. Aí vem o novato e entra em campo, que novato lá, tomara que ele se dê mal, que eu vou ter que jogar. Agora, eu tenho certeza absoluta que o Big Ben é o cara que vai ser o típico velho, que vai estar sentado assistindo o jogo e falar assim, os caras não sabem lançar a bola não, eu fazia muito melhor que isso aí. Eu tinha feito esse TD, eu tinha feito isso aqui, e vamos combinar, os últimos anos dele foram uma derrota, né? Então, mas aí você está se contradizendo, e você está facilitando o meu trabalho de ser do contra aqui. É TDzaço. Não significa que, na realidade, ele tivesse condição de jogar melhor que o Pickett. Todo mundo sabe que não. Mas ele achar que jogaria melhor? Com certeza. Com certeza ele achava, mesmo sem ter condição. Então, TDzaço, pela sinceridade. O sereno que você pegou te fez mal, Ticas. Qualquer quarterback, por pior que esteja no final da carreira, acha que ainda tem condição. A gente vê toda semana o Ken Newton aí falando que ele é, sei lá, qual o melhor. Então, não é todo quarterback que admite. O Big Ben, pelo menos, admitiu. Então, TD pra ele. Você só tá pegando um maluco pra dar exemplo, Ticas. Ele admitiu. Vê lá se o Ken Newton é exemplo pra alguém, pô. O Big Ben admitiu, falou na moral, depois falou que reverteu. E ele só tinha, ali no começo da temporada, o quê? A famosa dor de corno. E um homem sem chifre, como todo mundo sabe, é um homem indefeso. TD pro Big Ben. Nossa, o Fabiano Bispo chegou aqui na hora da despedida, hein? Pra ouvir. Grande Bispão. Pra ouvir essas pílulas de sabedoria. Muito obrigado pela presença, garoto. Pra gente fechar, como parte do Media Training da sua turma de calouros, o Sean Payton anunciou que daria um vale presente no valor de $50 para o novato que fornecesse as respostas mais padrõezinhas ali, as respostas mais clichês, aquelas mais morninhas, mais corporativas, durante a primeira sessão de entrevistas no vestiário, ao final da primeira fase das OTAs. Técnico multimilionário da franquia com o dono mais rico da liga, incentivar seus jogadores com mixaria de recompensa. É TD ou fumble? É fumble, porque claramente o sucesso cinematográfico subiu a cabeça dele. Depois que ele fez aquela participação no filme que conta a própria história dele mesmo, uma história de redenção, uma história de um homem lutando para encontrar a sua alma, o seu verdadeiro eu,
ele perdeu completamente o rumo, completamente o sentido. E eu acho que, sinceramente, em vez de $50, ele poderia ter arrumado tantas outras coisas que ele poderia oferecer, de castigos, de punições, mas tanta coisa mais interessante, para vir com, eu vou ter $50. Ai, cara, que coisinha sem graça, que parece piadinha de tio do pavê, o Champeito. Então, vou dar fumble para ele. O Champeito é muito errado, né? Ele é a pessoa que ele tenta acertar, tenta fazer alguma coisa diferente, mas ele erra, assim, muito longe em todos. Eu acho que é fumble, $50 para esses jogadores na NFL não é nada, né? Assim, ainda mais para ele, que é multimilionário. Como diria o Magal, eu acho que ele incentivaria muito mais se ele falasse o seguinte: a única pessoa que responder bacana, eu vou escolher aqui os 10 melhores, o resto tudo paga suicídio depois do treino. Acabou. Acho que o modo treinador incentivar com punição é muito melhor. Um beijo pro Mudo. Infelizmente, vou ter que concordar. Pra gente se despedir, eu vou ter que sair com fumble também e fazer aí o jackpot do fumble, do TD Fumble, do NFL, etc. Por quê? Se fosse $50 na mão, já era fumble. E é um vale presente de $50. Ele vai dar um gift card de $50 só para pro que for melhor da turma inteira de calor. Aí, eu sou meio mão de vaca também, mas aí é demais, né, Champeito? Aí não tem como. Fumblezaço. Mesquinharia, pão durice sem limites. Lembrando, Ticas, que o gift card é o presente mais merda que existe, porque ele te diz duas coisas ao mesmo tempo. Ele te diz, tive preguiça de pensar em alguma coisa para te dar, e ele te fala exatamente o quanto eu estava disposto a gastar com você. Então, assim, é o extrato do presente merda amalgamado em um cartãozinho. A não ser que você seja um multimilionário e fale assim, Ticas, eu te dei aqui um gift card da Mercedes no valor de R$500 mil. Vai lá e escolhe um carro para você. Aí, beleza. Mas como não quer isso? Não, é o pior presente possível. Mas tem que falar que o troco você pode comprar de bala. Não, cara, eu provavelmente escolheria um carro de $100 mil e compraria $400 mil. Eu compraria o troco de camiseta da Mercedes para vender para os bobos. Eu compro a camisa da Mercedes aqui, ó, R$250. Ah, camisa da Mercedes. Entendeu? Apesar que eu não posso falar muito, né? Que eu sou um otário que gasta dinheiro em jersey de futebol americano. Então, quem sou eu para julgar, né? Famoso, quem somos nós para julgar, né? Se não for para julgar, não precisa mais ter NFL, etc. É para isso que a gente vem aqui todas as terças-feiras, a partir das 19 horas. Acompanhe ao vivo a gravação no YouTube. Acompanhe o editado depois no seu agregador de podcast favorito. Magal, bora comprar uma pastilha, né? Até semana que vem. Moleque, tô judiado. Semana que vem, se Deus quiser, estarei melhor. Graças ao Benalete. Falou, Wallace. Boa semana, cara. Cara, um abraço. De novo, agradecer a Carol aqui, ó, pelo cafezinho que me esquentou nessa gravação. E lembrar Jogão inteira. Lembrar vocês que domingão tem Imperadores, 10 horas da manhã, campo da UFJF, 0800 de grátis na faixa. Você não tem desculpa se você estiver de fora para poder não ir ao Gerais Bowl contra o tradicionalíssimo América Locomotivas. O Juiz de Fora Imperadores vai tentar conquistar o título que o ano passado foi vice-campeão, né? A gente acabou sendo derrotado pelo Cruzeiro, agora Gerais Bowl contra o América Locomotivas. A gente vai, neste domingo, 10 da manhã, atrás daquele ourinho que escapou em 2022. Então estamos todos lá. Vá também, 10 horas da manhã tem sol na UFJF, já tá quente, já deu para acordar no domingo. Depois do jogo você vai lá, aquele almoço bacana com a sogra, com a tia, com a namorada, com a irmã, com a sobrinha, com o namorado, com o sogro, com quem você quiser, já com a alma lavada por futebol americano. Não esqueça, vai ter transmissão também. Para você que está em Barbacena e não quer... Exatamente. Tem preguiça de pegar o carro... Tem transmissão. Até engasgou aí, ó. Tá vendo? Não, essa é a Carol, não fui eu, não. A Carol até emocionou aqui. Então vai ter transmissão no YouTube da Band Esportes. Pode chegar lá, a gente vai divulgando os links
Fique ligado no Instagram também do Imperadores e no nosso grupo, obviamente, da diretoria da NFL. Nós vamos botar o link a semana inteira. Então é isso, boa sorte pro Impera. Nosso muito obrigado a todo mundo que participou dessa gravação. O nosso muito obrigado a quem deu o play e nos ouviu até aqui. E não se esqueçam, fogo nos racistas e até semana que vem. Beijo! Valeu!